Agora eu vou dar meu boa tarde, né, da segunda aula. Boa tarde, meu povo. Vamos para a segunda aula. E na segunda aula aqui, gente, ó, nós vamos trabalhar divisão, tá? Divisão. Deixa a Ramile tentar descer aqui. Como eu nunca utilizo essa apostila aqui pelo Positivo On, então hoje é o meu teste nela aqui, né? Ô, Então vamos tia, descer. Distribuir e compartilhar. Oi, amor. Oi. ô, tia. Ei, Luiz Otávio, tudo bem? É, Você começou hoje, Luiz Otávio? é. Seja bem-vindo, Luiz Otávio. Muito bom, hein, ter você aqui, tá? Eu tava E com aí, saudade de você. da tia Ramile. Meu Deus, então depois dessa aula, eu quero ver você aí na câmera, tá? Para os colegas também, tá? Verem vocês. Você, né? Porque a gente tá com saudade, né, de você. A tia Ramira está falando assim com o Luiz Otávio, gente, porque é a primeira vez o Luiz Otávio participando da aula com a tia Ramile e com vocês também, tá? Então, ó, seja bem-vindo, tá, Luiz Otávio? Hoje nós vamos trabalhar aqui a divisão, tá? Sem restos. Ou seja, quando a gente fala divisão sem restos, nós estamos falando de divisão exata, tá bom, gente? Divisão exata. Então, é Oi, uma Luísa. divisão onde Tudo bem? todos vão Nessa receber aula. a mesma quantidade na hora de dividir, tá? Então, vamos aqui, ó. Hoje é dia de trazer brinquedos para a sala de aula. Júlia trouxe algumas peças de montar e vai distribuir igualmente entre ela e três colegas. Então, gente, ó, entre ela e três colegas. Então, na hora da distribuição, ela vai entrar também aí. Por quê? Essas peças vão ser distribuídas para quatro pessoas, tá? Então, Júlia e mais três. Então, ela e mais três vai dar um total de quatro crianças aí para distribuir essas peças. Ah, Adriana, por favor, você consegue desativar seu microfone? Obrigada. Ô, Então, tia vamos Ramile, lá. você tá me escutando? Que eu entrei agora. Estou escutando, Isabela. Estou escutando. E desculpa que eu faltei na sua primeira aula, porque aqui tava sem internet e acabou a luz. Ok, entendo. Então vamos lá. Então, hoje é dia de trazer brinquedos para a sala de aula. Júlia trouxe algumas peças de montar e vai distribuir igualmente entre ela e três colegas. Então, essas peças serão distribuídas para quatro pessoas, a Júlia e mais três. Então, observando assim, vocês conseguiriam dizer para vocês mesmos, né? No caso aí, quantas peças tem, sem contar uma a uma, só de olhar? Isso chama-se estimativa, estimar, tá, gente? Nós vamos precisar dessa estimativa mais lá para frente, quando a tia Ramília for ensinar como que vai armar a divisão, tá? Por enquanto agora é só de olhar. Então, olhando aqui, eu posso ver, posso imaginar que tenha, mesmo que você erre, tá? Ah, tenha 23 peças. Então, é uma estimativa. Aí um colega fala bem assim: não, eu acho que tem apenas 20 peças. Então, isso chama-se estimar, estimativa. Então, nós estamos dando um número, observando, nós estamos falando um número que está próximo ao número exato, o número real de peças, ou está longe, tá? Então, isso significa estimativa. Vamos descer aqui. E temos aqui no Diga aí. Você costuma trazer seus brinquedos para brincar com os colegas? Então, a resposta é de vocês, né? Se vocês gostam de partilhar, não é isso? Sem contar, somente olhando as peças, você acha que essa quantidade pode ser dividida igualmente entre as crianças sem sobras? Então, é um Sim, outro tia. pensamento. Usando quatro cores diferentes de lápis, uma para cada criança, ligue as peças distribuindo-as igualmente entre as crianças. O que você descobriu quanto à quantidade de peças de cada criança? Então agora eu vou parar aqui, tá? A gravação. Vou pausar aqui a gravação para vocês fazerem isso, tá? Vocês vão pegar um lápis, uma cor, escolher uma cor para Paulo,
escolher uma cor para os outros participantes e começar a ligar, tá? Então, como que vocês vão fazer isso? Vocês vão ligar. Vocês ligaram um para o Paulo, liga um para os outros também, tá? E assim vocês vão fazendo. Depois vocês voltam no Paulo, liga outro para Paulo, aí Paulo vai ter 2, e aí você faz a mesma coisa para os outros. E aí eu vou dar esse tempo para vocês. Voltei aqui a gravar e agora nós vamos descer aqui, ó. Vamos descer. Vamos descer essa parte aqui. Então, vamos aqui. Vou escolher um participante para falar com a tia Ramile sobre o que descobriu quanto à quantidade de peças, tá? De cada participante aí, de cada criança. Então, vamos aqui. Emanuele, fala para a tia, o que você descobriu com relação à quantidade de peças de cada criança? Cada criança recebeu quantas peças, Emanuele? Cada criança receberam 7 e não sobrou e nem faltou. Nem sobrou e nem faltou. Então, essa divisão chama-se divisão, tá? Exata, tá? Por quê? Porque não tem resto, não sobrou. Quando sobra alguma peça, vamos imaginar que cada criança recebesse 6 e sobrasse uma peça. Seria uma divisão não exata, tá? Seria uma divisão com resto, tá? Cada um ia receber a mesma quantidade, porém ia restar, ia sobrar uma peça. Agora, como não sobrou nada, tá, gente? Chama-se divisão exata. Então, agora eu vou descer aqui e vou mostrar uma coisa muito legal. Esse espaço aqui é para vocês fazerem continhas, tá, gente? Esse espaço aqui. E a tia Ramile vai descer aqui um pouquinho. Então, vamos ler aqui essa parte aqui, ó. A ideia de repartir uma quantidade em partes iguais. Lembra da multiplicação? Agora eu quero que todo mundo preste atenção aqui. Pare de fazer o que vocês estão fazendo e preste atenção aqui na tia Ramile, que a tia Ramile está falando. Ó, a ideia de repartir uma quantidade em partes iguais está associada à divisão. Podemos representar uma divisão com o sinal, com esse sinalzinho aqui, ó, gente, ó. Com esse sinalzinho, tá vendo? Entre 2 números. Só um momento, Laís. E aí, o que vai acontecer? Nós estamos trabalhando de divisão em partes iguais, tá? Significa que essas divisões que a tia Ramile vai mostrar aqui para vocês, elas não têm resto. E eu vou explicar uma coisa para vocês muito interessante, que é a dica do dia, tá? Vocês lembram que quando a gente trabalhava a multiplicação, eu estava no início, a tia Ramile estava falando que só é possível fazer a multiplicação em parcelas iguais quando, tá? Existem mais de um número igual. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo aqui dentro dessa caixinha, ó. Vou pegar aqui uma anotação e vou dar um exemplo aqui dentro dessa caixinha aqui para vocês. Vou pegar aqui. Então, vou colocar aqui, ó. Vamos imaginar, saiu aqui minha anotação, vou colocar novamente. Então, vou colocar aqui. Cadê? Volte aqui, minha anotação. Ô, tia Ramile, não tem esse espaço aí vazio que você falou que é pra gente fazer continha? Sim. No meu tá cheio de atividade. Como assim, cheio de atividade? Eu tô escrito um monte de coisa. É? No meu também. Tá escrito muitas coisas no meu. No meu também. Não é pra fazer conta, porque tá escrito. aqui já. O meu já não tá. No caso que esse espaço seria para vocês colocarem aí a quantidade, ó. Vamos imaginar que cada um recebeu 6, então vocês somariam uma quantidade de peças. No meu aqui não aparece. E eu estou com a apostila dos alunos, tá? Livro do aluno. Não sei por que aqui não está aparecendo, tá bom? Então,
Ô, tia, o nosso já tá com essa... Eu estou Tia, na... tá escrito as 28 peças foram Posso ter que ser de esse. entre 4 crianças sem sobra. Ok, que bom, tá escrito isso? Então, beleza, ótimo. Então, eu vou utilizar aqui, já que o meu não tem escrito nada aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui para dar um exemplo da multiplicação em parcelas iguais. Então, vou colocar aqui o número 3, aqui eu vou colocar o número 2, aqui eu vou colocar o número 4, aqui eu vou colocar o número 6. E aqui, novamente, eu coloco o 3, coloco o 2 e coloco o 3. Então, gente, ó, quais desses números aqui eu posso fazer uma multiplicação? Então, vamos lá. Eu posso fazer... Só um minutinho que tem alguém batendo aí e tá atrapalhando a tia Ramile. Deixa eu achar quem é que tá batendo. Tá com o microfone ligado, acho que tá batendo porta. Isabela Ramos. Eu tenho vizinhos barulhentos Tia, e eu tô com o o microfone ligou. Agora você ligou. Tá? Ok, deixa eu tentar desativar aqui. Ok, desativei. Então, vamos lá, gente, ó. Então, aqui, eu posso fazer multiplicação com 3? Vamos ver se dá para fazer. Então, eu tenho 3 aqui uma vez, outra vez, 2 vezes, e tenho 3 aqui, 3, mais uma vez. Então, eu tenho 3 aqui 3 vezes. Então, dá para fazer a multiplicação? Dá para fazer. Então, eu posso fazer a multiplicação assim. Quantas vezes aparece o 3 nessa atividade? O 3 aparece 3 vezes. Quanto que dá o resultado de todas as vezes que o 3 aparece? Então, eu posso pegar o 3, porque eu estou falando do 3, e colocar vezes 3, que o 3 aparece 3 vezes. Então, dá para fazer aí multiplicação, não é isso? Porque são parcelas iguais, não é isso? Então, eu estou falando do mesmo número, do mesmo valor, só que em várias vezes. Agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Dá para a tia Ramile fazer multiplicação com 2? Dá para fazer. Por quê? Eu posso fazer a perguntinha. Quantas vezes o 2 aparece? O 2 aparece 2 vezes. Qual é o resultado da soma das vezes que o 2 aparece? Então, eu posso colocar aqui o 2, porque é do 2 que eu estou falando, e a quantidade de vezes que o 2 aparece. O 2 aparece aqui 2 vezes. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Agora, dá para a tia Ramile fazer multiplicação com 6? Não dá. Por Sim. quê? Não. Dá para fazer? Não. Dá para fazer. É isso com o microfone Quantas vezes ligado, aparece o 6? Uma vez. Então, 6 vezes 1. Agora, se aparecesse aqui, ó, 3, deixa eu colocar aqui novamente. 3, 3, 3, aqui 3, 2, 4, 5. Então, aqui, dá para a tia Ramile fazer multiplicação com outros números que não seja por 1? Não dá. Porque esses números apenas aparecem uma vez. Eles aparecem uma vez apenas. Agora, se eu quisesse fazer multiplicação aqui, ó, 24 mais... Se eu somasse aqui, ó, 24 mais o 5, vai dar aí no total de 29. Então, dá para me fazer multiplicação aí? 24 vezes 5 vai dar mais que 29. Já que eu estou falando de parcelas iguais, precisaria aparecer aí, ó, o 24 5 vezes, o 5 24 vezes, porque aí daria para fazer uma multiplicação, tá? Com a divisão, também não é diferente. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, ó. Só um momento, deixa a tia Ramile aqui, escolher aqui o ponteiro. Então, tá vendo aqui? Tá vendo aqui, vocês?
Ó, quero que vocês prestem atenção aqui, ó. 28 dividido por 4. A sequência anterior pode ser representada pela divisão. 28 vai ser a quantidade de peças. O número 4 vai ser a quantidade de crianças, tá? Que vão receber, que no caso, né, será dividido 28 por essas crianças. Então, gente, ó, na divisão, esse número aqui tem um nome, que é chamado de dividendo. Vocês não vão se atentar muito isso agora. Na divisão, o número que vem depois do sinal também tem um nome, que nós chamamos ele de divisor. Ou seja, o 28 será dividido por 4 e tem o resultado 7. Mas vocês sabem o porquê que o resultado é 7? 28 dividido por 4 é 7? Lembra que a tia Ramile falou que a multiplicação é o inverso da divisão e a divisão é o inverso da multiplicação? Quando nós falamos de partes iguais, de parcelas iguais, tá, gente? Quando nós falamos de parcelas iguais. Por quê, tia Ramile? Agora eu quero que vocês peguem a tabelinha de vocês, tá? Vocês vão pegar a tabelinha de vocês e vão lá na tabuada do 7. E também vocês vão na tabuada do 4. O que que vocês vão ver nessa tabuada? 4 vezes 7 é igual a quanto? Aí depois vai lá na tabuada do 7. 7 vezes 4 é igual a quanto? Oi, Adrian. Mas é para colocar em qual tabuada? Você lembra da tabuada da tabela que a tia Ramile pediu para fazer? Tia, minha mulher. Ah, tá. Então, quem tem essa tabela, essa tabuadinha, vai olhar agora. Quanto que é 4 vezes 7? Ô, Adrian, se você não tem, você pode fazer aí num papelzinho, tá? Você pode pegar e colocar... Tia, mas eu... Tia, mas eu não tenho papel aqui em casa. Mas eu vou pesquisar no Google. Mas, ô, Adrian, não tem essa necessidade, não. Vai aí no cantinho da sua apostila com o seu lápis. Pega seu lápis no cantinho dessa apostila e você faz, ó. 7 mais 7. Aqui, ó. Mais 7. Eu sei, tia. E colocar igual aí. Aí você vai somar. 7 mais 7, 14. Com mais 7, 21. Com mais 7, 28. Então, o resultado de 7 vezes 4 é igual a 28. Ou 28. 4 vezes 7 é igual a 28. Então, eu quero que vocês percebam isso. Que o resultado da divisão, tá, gente? Vai ser sempre, tá? O resultado... Ô, Isaac, para de fazer anotações. Tá aparecendo aqui para mim que é você, tá? Então, para aí de fazer anotações, por favor. Pode ficar alguém desenhando no seu quadro quando você tá dando aula. Ele tá me atrapalhando. Eu tô vendo, aqui aparece. Isaac está fazendo anotações. Então, vamos lá. Só um minutinho, gente. Deixa a tia Ramile cancelar aqui, porque eu tinha colocado para cancelar anotações. Então, vou cancelar aqui novamente. Está cancelado. Então, eu vou voltar ao compartilhamento. Espero que Isaac não faça mais anotações em cima do da tia. Tá bom? Então, vamos voltar aqui. Então, agora nós temos essa divisão aqui, ó. 28 dividido por 4 é igual a 7. Por que que é igual a 7? Porque 4 vezes 7 é igual a 28. Vou dar um outro exemplo para vocês. Então, eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. 15 dividido... O meu sinal de divisão vai ser esse aqui, tá, gente? Tá? Então, mais o de vocês podem fazer igual a esse aqui. Lorenzo, se você está tentando anotar alguma coisa, para aí, por favor. Se não é você, beleza, tá? Então, aqui eu vou dividir, ó. Colocar aqui mais próximo. 15 dividido por 3. Então, vamos lá. Vai lá na tabuada de vocês e pensa qual número multiplicado por 3 que o resultado é 15. Então, eu quero que vocês pensem aí. Que número multiplicado por 3 é igual a 15? Então, 15 dividido por 3 é igual a quanto? Por quê? Porque 3 vezes quanto é igual a 15? Então, eu gostaria de que falasse aí quanto que é
qual o número multiplicado por 3, que alguém me falasse qual o número multiplicado por 3 é igual a 15. Qual o número multiplicado por 3 é igual a 15? Pode falar? Posso falar, tia? Pode. 5. 5. 5 vezes... É 5. 5 vezes 3 é igual a 15. Então, 15 dividido por 3, o resultado é 5. Então, prestem bem atenção. 5 vezes 3, o resultado é 15. Vou dar um outro exemplo. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. 20 dividido por 2. Vai lá na tabuada de multiplicação por 2 e veja para a tia Ramile, tá? Veja para a tia Ramile. É 10. Ó, veja para a tia Ramile aqui, na tabuada do 2, qual o número que multiplicado por 2 o resultado é 20? Quem sabe? 2 vezes 10. 2 vezes 10. Então, gente, olha que interessante. Então, toda vez que surgir uma 12 vezes 10. vocês vão pensar nisso, ó. 20 dividido por 2 é igual a 10. Porque 2 vezes 10 é igual a 20. Vou dar um outro exemplo. Aqui, ó, 30 dividido por 5. Então, vai na tabuada lá do 5, de multiplicação por 5, e veja lá que número multiplicado por 5 é igual a 30. Observem lá que número multiplicado por 30 é igual a... Desculpa, por 5 é igual a 30. 5 vezes 6. 5 vezes 6 é igual... Ó, 5 vezes 6 é igual a 30. Tá vendo? Como que é fácil dividir? Quando é por parcelas iguais, por partes iguais. Quando não tem resto. Então, é muito simples. Toda vez que tiver uma divisão, primeiro vocês vão na tabuada, né? Do que está sendo, tá? Do divisor, tá? Então, vai lá no divisor, tabuada do divisor, e vai... Tabuada do divisor. Só um minutinho. Então, vocês vão lá na tabuada do divisor e vai ver o divisor multiplicado por qual número que é o resultado do que está sendo dividido. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. 12 dividido por 6. Quanto que é 12 dividido por 6? 6 vezes quanto que é igual a 12? 6 vezes 2. 6 vezes 2. 6 vezes 2 é igual a 12. Então, 12 dividido por 6 é igual a 2. 2. Agora eu vou dar mais um exemplo. Ó, 25 dividido por 5, tá? 25 dividido por 5. Então, vai lá na tabuada. 5 vezes 5. 5 vezes 5. Então, eu tô fazendo isso para vocês entenderem que quando tiver divisão, vocês precisam ir na tabuadinha, verificar qual número multiplicado por aquele divisor, que vai ter o resultado do que está sendo dividido. Um outro exemplo para vocês, que a tia Ramile já vai, ó, 20, ainda com o número 20, dividido por 4. Então, vamos lá. 20 dividido por 4. Vai na tabuada do 4 e vê qual número multiplicado por 4 que é igual a 4 20. vezes 5. 4 vezes 5. Então, 20 dividido por 4 é igual a 5. Por que é igual a 5, tia Ramile? Porque 5 vezes 4 é igual a 20. E 4 vezes 5 é igual a 20 também. Tá? Então, aqui, nós aprendemos que 28 dividido por 4 é igual a 7, porque 4 vezes 7 é igual a 28 e 7 vezes 4 também é igual a 28. Mas, a tia Ramile, vai ter divisão que vai ter resto, mas ainda nós não chegamos lá. Então, agora que nós estamos só nessa divisão, que é a divisão por partes iguais, onde não tem restos, tá? Aqui, que a tia Ramile está falando de divisão que não tem resto. Divisão aqui exata. As 28 peças foram divididas igualmente entre as 4 crianças e cada uma ficou com 7 peças. Lápis na mão. Número 1. Observe, deixa eu até olhar a hora aqui. Ih, tô passando.
Observe, mas na verdade essa atividade aqui vocês vão fazer depois da aula, tá? Observe a coleção de tampinhas que a professora colocou sobre a mesa. Então, essas são as tampinhas. Quantas tampinhas há no total? Então, aqui, 20 tampinhas, não é isso? Há quantos modelos diferentes? Vamos observar. Então, tenho esse modelo, esse modelo, esse modelo. 5 modelos, não é isso? Usando uma cor para cada modelo, pinte as tampinhas iguais com a mesma cor, tá? Há quantas tampinhas de cada modelo? Então, vocês vão responder também. Escrevam a divisão para representar o total de tampinhas distribuídas igualmente entre os modelos diferentes de tampinhas. Então, vocês vão fazer a divisão. Na hora de fazer a divisão, vocês vão pegar o total de tampinhas, tá? E dividir, tá? Vocês vão dividir pelo total de modelos, não é isso? E aí, vocês vão ter o resultado, tá bom? Então, agora eu vou parar aqui o compartilhamento, tá? Eu expliquei para vocês o porquê dos resultados das divisões, porque envolve multiplicação na divisão. Então, vou parar aqui a nossa aula, tá? Vou parar a gravação, vocês vão fazer. E depois da live, vocês vão fazer essa atividade aí de pintar, que é bem tranquilo, tá bom? Então, vou parar aqui a nossa gravação, a nossa segunda aula.